Fala, galera do Terceirão, tudo bem com vocês? O prof, espero que estejam todos muito bem, certo? Passando por esse momento chatão de quarentena aí da melhor maneira possível, né? E, logicamente, pensando nas provas que virão aí no começo do ano, né, galera? O Enem se aproximando, os vestibulares se aproximando, então a gente precisa focar nessa preparação aí para que vocês estejam ótimos, preparadíssimos, né, para fazer essas provas aí. Galera, e um jeito, né, na quarentena da gente conseguir trabalhar a correção dos textos com vocês é o prof mostrando, né, alguns dos textos que foram escritos por vocês para que eu consiga apontar, né, o que pode ser melhorado, os textos que são muito bons para vocês terem um exemplo muito bom aí do simulado, da prova, enfim. Então o prof vai mostrar para vocês, vai analisar com vocês alguns textos para vocês verem, né, o tipo de erro que vocês não podem cometer mais, né? E como que seria um texto ideal, né? De quem já está escrevendo do modo ideal agora para fazer essas provas, que são as provas da vida de vocês, certo? Essas provas que vão garantir um futuro aí adiante se você pretender fazer uma faculdade ou coisa do gênero, né? Do tipo. Beleza? Então, galera, o prof selecionou alguns textos aleatoriamente, assim, entre os e-mails lá que vocês mandaram com prova, com simulado, e eu vou mostrar esses textos para vocês, vou falar o que poderia ser melhor, o que está ótimo, já excelente, beleza? E aí, prestem bastante atenção, ok? Porque nosso tempo está, infelizmente, acabando, beleza? E como não tem como o prof fazer correções escritinhas para cada um, né? A gente está à distância, não tem muito o que fazer, então é interessante que vocês prestem atenção nesse tipo de correção e automaticamente vocês já vão entender o que vocês fizeram certo, errado e assim por diante. Beleza, gente? Então, bora lá. Então, vamos lá, galera. Vamos a essa análise de textos aí, de algumas provas e simulados que vocês mandaram. Então, foi uma prova que era um texto dissertativo argumentativo e o simulado que é do PAS, né, que era uma carta de solicitação. Vou analisar as duas propostas com vocês e alguns textos aí a gente vai ler junto, tá? Para vocês conseguirem também compreender, né, o que deveria ser feito, o que não pode ser feito e sempre aprendendo, galera, com os nossos erros, tá? Para os próximos. Tá? O fato do professor mostrar isso aqui não é para menosprezar o texto de ninguém, não, e até porque eu não vou nem falar de quem é. É só para vocês aprenderem mesmo, né, e não cometerem as mesmas falhas. É bom vocês terem um feedback, né, do que seria um texto bom e um texto não tão bom, certo? Vocês todos escrevem muito bem, mas alguns ainda têm alguns probleminhas, né, por falta de prestar atenção no que o prof fala. Então, vamos lá, beleza? Vocês vão perceber o texto das pessoas bem obedientes, assim, como é que ele fica. Beleza. Galera, vamos começar então pela avaliação que vocês fizeram lá dia 30 de julho, acho que foi. Essa avaliação é o seguinte, é um texto dissertativo argumentativo, né? Então ele pede ali a partir da leitura dos textos motivadores, com base nos conhecimentos, sempre, né, o comando de texto dissertativo é sempre igual, né, sempre muito parecido. O que muda é o que está em vermelho aí, que é o tema, né? Então, acessibilidade para cegos, dificuldades para uma inclusão eficaz. Beleza? É isso aí que vocês precisam focar. Beleza? Acessibilidade para cegos. Então, aquilo que vai tornar a vida dos cegos mais acessível. Por que a vida deles tem tanto problema? Porque tem muitas dificuldades para a inclusão. Então, você vai ter de trabalhar quais são essas inclusões, quais são essas dificuldades para dar mais acessibilidade para os cegos. Consequentemente, no final, você vai ter de propor como fazer isso. Como tornar a vida dos cegos mais acessível. Beleza? Ok. Então, olha lá. Esse aqui é um texto com alguns problemas. Eu vou ler o texto com vocês e vou apontando os problemas. Beleza? Então, olha lá. Ver sem olhar. Mesmo não sendo uma pessoa com problema de visão, podemos reparar que é bem difícil ver uma acessibilidade aos cegos em qualquer lugar público, seja em praças menos movimentadas ou shoppings de grande escala. Quando vemos algo escrito em braille, nós sempre temos vontade de passar a mão, não é mesmo? Galera, aqui já, a gente sabe que já tem um começo errado de texto dissertativo. Por quê? Muito uso de primeira pessoa, então, tipo, mesmo não sendo, podemos. Aí depois fala, nós sempre temos vontade de passar a mão. Não é mesmo, conversando com o interlocutor, essas perguntinhas de artigo de opinião. Então, quem escreveu esse texto aqui provavelmente confundiu um pouco o texto dissertativo com artigo de opinião, né? No texto dissertativo argumentativo, a gente não usa primeira pessoa em hipótese alguma, a gente não conversa com o interlocutor. Aqui no começo, a gente apresenta o tema de modo criativo, né? Mostrando um fato histórico, mostrando um filme, uma série, coisas do tipo, certo? Então,
olha a continuação aí. Não deve ser fácil ter um problema de visão. Eu mesmo não conseguiria nem andar direito, a pessoa continua insistindo na primeira pessoa, né? Podemos perceber isso no último sucesso do Netflix, o Bird Box. Em resumo, as pessoas não podem confiar na visão e isso acaba resultando em muitos problemas. Mas, enfim, creio que a acessibilidade para os cegos possa estar em mais lugares do que vemos hoje, pois eles também são pessoas que merecem ter as mesmas experiências que nós temos. Então, gente, parece um artigo de opinião. Muita primeira pessoa, né? O tempo todo, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Não se usa a primeira pessoa em texto dissertativo argumentativo, no texto do Enem, tá bom? Não se usa nem eu, nem nós. É tudo em terceira pessoa, tá bom? O fato de ter usado aqui o Bird Box seria legal. Seria legal no começo ali você apresentar isso, né? Você colocar lá, na série Bird Box, Netflix, aparece isso, isso e isso. Na vida real não é muito diferente, já que as pessoas cegas encontram diversas dificuldades devido à falta de acessibilidade. Então, é preciso que algo seja feito para que essas pessoas tenham as mesmas experiências que todo mundo. Então, tipo, daria para usar as informações que tem no texto. O problema é a apresentação delas, tá? Precisa ser tudo em terceira pessoa no texto dissertativo argumentativo. Beleza? Em vez de colocar nós, coloca as pessoas. Em vez de colocar estamos, coloca os cidadãos estão. Sempre na terceira pessoa. Tudo no texto dissertativo argumentativo. Diferente do artigo de opinião lá da UEM, que aí seria assim. Se isso aqui fosse um artigo de opinião, show. Beleza? Mas não é. Ok, continuando, olha lá. Sob esse viés, esse problema hoje é quase ignorado, pois são muitas pessoas que se manifestam sobre isso e isso me revolta. A pessoa insiste na primeira pessoa ainda, né? Muito, pois a única acessibilidade que sempre vemos é no banco, em caixas eletrônicos, em sites de grandes marcas, onde existe um sistema de L. Um sistema de alguma coisa aí, inteligência artificial, né? Deve ser. Mas tá aí, enfim. Que fica lendo todas as palavras do site em uma velocidade absurda. Resumindo, não existe acessibilidade para os deficientes visuais nem na internet. Nesse sentido, como dizia Bauman em sua Sociedade Líquida, onde as pessoas não se importam uma com as outras, por isso esse problema de acessibilidade acaba sendo deixado de lado. Então, vamos lá. Aqui tem coisas negativas, como o uso da primeira pessoa, mas tem coisas positivas, né? Por exemplo, esse fato de falar dos bancos aí, que nem com inteligência artificial, nem na internet há tanta acessibilidade, porque eles não fazem isso direito. E isso é porque as pessoas não se preocupam com as outras, já que a gente vive na sociedade líquida. Então, aqui a gente vê um bom argumento, na verdade. Um argumento bem feito até. O problema é a forma de apresentação, galera. O problema é essa insistência na primeira pessoa, ok? O texto dissertativo não pode ter estas marcas, beleza? Mas tem um argumento até que legal. É um argumento que não foi citado anteriormente, né? Não foi antecipado na introdução, deveria ter sido antecipado lá, mas enfim, aceitável. Outro sim, me bateu uma dúvida, de acordo com uma dúvida de como as pessoas com deficiência visual pegam transporte público. Como sabem o número do ônibus que está vindo? Deve ser humilhante sempre ter que perguntar para alguém. Assim, falta muito apoio da sociedade e essas pessoas, tanto o governo quanto a própria população, para se um dia tiver fim essa exclusão social, onde não se pode fazer compra sozinho, sempre precisa de ajuda de alguém. Gente, estou ignorando os erros de português, tá? Isso aí tem um monte de erros de português, mas isso aí a gente tem que resolver em outro momento. Galera, aqui, mais uma vez, essas perguntas, eu fico me imaginando como seria isso. Gente, tá muito em primeira pessoa, essas perguntinhas para falar, isso não é característica de texto dissertativo argumentativo, nunca, de jeito nenhum, tá bom? Tem que ser um texto totalmente formal, escrito totalmente em terceira pessoa, como eu vou mostrar já para vocês. No final do texto dissertativo, o que a gente faz? A gente propõe soluções para o problema. Então, olha lá, destarte para solucionar a questão da inclusão dos cegos na sociedade, é imprescindível que todas as pessoas deviam se unir para que pensamos em formas de incluir essas pessoas em nossa sociedade. Muita primeira pessoa de novo, e não tem nenhuma sugestão. A sugestão aqui é que as pessoas se reúnam para pensar em soluções, mas qual é a solução? Qual é a sugestão? O que deve ser feito? A pessoa não propôs. Né? Então, aqui a terceira parte do texto dissertativo argumentativo, que é a proposta de intervenção social, não existe. Tá? Ela não acontece. Então, um texto desse zera no Enem? Não zera. Não zera. Mas ele tem vários problemas estruturais, ele tem vários problemas discursivos, tem até algum argumento decente aí, cita coisa de fora e tal, mas muito mal aproveitado.
certo? Então, é um texto que vai tirar uma notinha lá, mas é uma nota baixa, por conta dessa estruturação do texto dissertativo argumentativo e desse uso excessivo de primeira pessoa, tá bom? Não podemos fazer isso. O que a gente deveria fazer, né? Esse aqui é um texto nota máxima, olha lá. Não enxergar é não ser visto pela sociedade. Desde a Grécia Antiga, pessoas com qualquer tipo de anomalia eram excluídas da sociedade e, em alguns casos, eram até mesmo jogadas de penhascos para serem mortas. Isto, pois não entravam, né, no caso, eu ignorei o pedacinho porque é erro de escrito, no modelo da época, ou seja, esses eram considerados um estorvo, por necessitarem de mais atenção. Sendo esse um problema que foi carregado até os dias atuais, podemos, por exemplo, aplicar essa situação à falta de acessibilidade para cegos, como foi o caso recente do deficiente visual que caiu em buraco por falta de sinalização no local. Apesar da diferença, sem ser que hoje essa situação não foi proposital, mostra que a população ainda não sabe como atender esse grupo. Nesse sentido, é necessário agir para que essas pessoas sejam inclusas e aceitas com mais facilidade na sociedade. Galera, tem uma marca de primeira pessoa ali, podemos. Podemos, por exemplo, aplicar. Podemos, não tem problema, tá, gente? A primeira pessoa do plural, o prof fala para não colocar de jeito nenhum, porque eu prefiro que não coloque e não se arrisque, tá? Mas uma marquinha de primeira pessoa do plural é aquela marquinha que inclui todo mundo, nós todos, sociedade, mundo, podemos, certo? Então, ela é até aceitável, mas não é o ideal, tá? Então, eu coloquei aqui como um texto muito bom porque tem esta marca aí de primeira pessoa, né? Então, é uma só, não tem muito problema, e é uma do plural, não tem marca de primeira pessoa do singular. Ok. Aqui, a gente percebe que a apresentação do tema com a questão da Grécia Antiga, lá, de retirar as pessoas com anomalia da sociedade, faz um link aí com o exemplo da atualidade, certo? E depois apresenta a tese falando que essas pessoas precisam ser inclusas. Então, tá ok. Vamos lá. Primeiro argumento. Sob esse viés, é inevitável dizer que as pessoas incapazes de enxergar necessitam de cuidados maiores. Nesse contexto, explica Aristóteles que tratar os desiguais de maneira igual constitui sim injustiça. Porém, apesar de exigirem mais atenção, isto é, deve-se sim ter um maior cuidado com esse grupo especial. Porém, apesar de exigirem mais atenção, uma pessoa cega, antes de ser impedida pela deficiência, é totalmente capaz de qualquer outra coisa e deve ter seus direitos garantidos de acordo com as necessidades, que, em partes, se diferenciam das de uma pessoa com que pode enxergar e ou pessoas com outros problemas. Então, há aqui um argumento, né, sobre essa dificuldade em tratar como diferente, né? E aí usa aí a questão do Aristóteles, faz um link, né, com algo de fora. Então, ficou um argumento bacana, né, e com comprovação. Beleza. Outro sim, a marginalização de deficientes visuais é ocasionada por preconceitos, tal como na Grécia. Então, aqui faz um link com o que ela disse lá no começo do texto, certo? Lá com a questão de excluir as pessoas. Esses indivíduos ainda são vistos pela família, né, e por pessoas de fora como fardos, incapazes de serem independentes. No entanto, hoje não são sacrificados, mas esquecidos e ignorados pela sociedade. Então, realmente faz um link. Lá na Grécia, as pessoas com anomalias eram tiradas de lado da sociedade. Hoje em dia também, não pode matar, não pode jogar do penhasco, mas pode excluir, né? Contudo, os problemas que os cegos têm de enfrentar não param nisso. Ao andarem sozinhos, por exemplo, encontram um obstáculo a cada passo, pois tanto as ruas quanto as calçadas não são pensadas para ajudá-los, né? Na realidade, nada de fato é pensado para atender essa classe. O braille é um ótimo modo de explicar o que foi dito, já que surgiu para servir os militares como meio de mandar mensagens secretas e não a fim de facilitar a educação dos indivíduos incapazes de ver. O afim é separado aí, mas tudo bem. Galera, então aí, ó, mais um argumentão que tem comprovação com o negócio da Grécia que colocou lá no começo, fala do braille, traz elemento de fora. Então, mais um argumento bem explicado, bem comprovado. E aí, a proposta de intervenção, o que fazer para resolver. De start, para solucionar a questão da inclusão do eficaz dos cegos e uma maior acessibilidade, retoma a tese, né? E aí coloca o que fazer. É imprescindível que sejam criados projetos com o Ministério da Educação para ampliar o aprendizado de pessoas com deficiência visual, auxiliando pessoas que perderam a visão ao longo da vida e precisam, né, reaprender tudo e aqueles que nasceram assim, os ajudando a serem notados pelo mercado de trabalho que em massa os ignoram. Ademais, é conveniente que houvesse, tá, no singular, mais campanhas por parte do governo para divulgar as chamadas famílias socializadoras, que são aquelas que cuidam e ensinam cão-guia a se portar nos lugares e ajudam no processo de treinamento. Desse modo, mais pessoas poderiam receber um cão
pois haveria mais animais treinados, facilitando, portanto, a vida de vários cegos e os tornando mais independentes. Então, galera, aqui você vê, de fato, o que pode ser feito, o que pode ser aplicado na sociedade. Beleza? Galera, tirando os errinhos de gramática, esse texto não tiraria 1000, né, por conta dos errinhos de gramática e tal. Eu coloquei como nota máxima porque, assim, de modo geral, é um texto muito bom que apresenta todas as necessidades de um texto dissertativo argumentativo. A gente só viu uma primeira pessoa lá no começo, que é aquele podemos geral, tá? Não tem problema, isso não afetou o texto, mas a gente viu todos os argumentos muito bem explicados, todos comprovados, certo? Com elementos de fora, e isso torna esse texto muito bom, beleza? Terceira pessoa dentro dessa estrutura aí, beleza? E argumentos comprovados. Ok? É assim que a gente quer dissertação. Joia? Beleza? Beleza, Digão. Vamos para o simulado. Galera, o simulado aí foi uma carta de solicitação, bem mais de boa que fazer uma dissertação, né? E vamos analisar aí alguns exemplos. O contexto do comando era o seguinte: como um cidadão, uma cidadã consciente do descaso governamental com saneamento básico e representante da associação de moradores do seu bairro, você decidiu cobrar as autoridades locais para que os problemas do bairro sejam resolvidos. Diante desse contexto, redige entre 15 e 22 linhas uma carta de solicitação endereçada à prefeitura da sua cidade, mostrando a reivindicação dos moradores com relação aos problemas enfrentados em virtude da falta de saneamento básico no seu bairro. Procure também apontar possíveis soluções. Então, vamos lá. Você tem de reivindicar a solicitação dos moradores com relação aos problemas enfrentados em virtude da falta de saneamento básico. Então, você tem de falar que eles precisam melhorar o saneamento básico do bairro, certo? Do qual você é representante, beleza? E aí, lógico que você vai ter de falar quais são esses problemas e procure também apontar possíveis soluções. Tem de falar o que deve ser feito para resolver esses problemas aí que você citou nos argumentos, tá? Então, você solicita que melhore o saneamento básico do bairro, você fala quais são os problemas, por que isso precisa melhorar, certo? E aí você aponta soluções. Ok? Este comando explicitamente pede para você apontar as soluções, falar o que pode ser feito. Soluções, plural, tá bom? Então, você tem de falar aí, enfim. Galera, você tem de falar como representante do bairro, então em nome das pessoas do bairro, certo? E você tem de se colocar como cidadão consciente do descaso governamental e representante da associação do bairro. Precisa dar nome do bairro? Não, não precisa. Você fala, eu sou representante da associação de moradores do meu bairro. Escreva esta carta em nome de todos, para falar dos problemas que temos aqui na nossa localização, entendeu? Não precisa colocar nome de bairro, nem nome de... Gente, tem algum nome de pessoa aqui? Para você dar nomes para as pessoas que moram no bairro? Não, né? Então, nunca invente nome de pessoa, nome de lugar, é só a cidade lá em cima, tá? Nunca coloque nome de bairro, nome de escola, nome de pessoas, nunca. Ok? Vocês estão cansados de saber disso, beleza? Então, vamos lá. Esse aqui é um texto com alguns problemas, olha lá. A prefeitura. Gente, ele pediu para mandar a carta para a prefeitura. Você pode falar prezado prefeitura, prezado prefeito, a prefeitura de Maringá, responsáveis pela prefeitura. Você pode... São várias possibilidades de colocar aí, beleza? Quando você vai colocar assim a prefeitura, com crase, né, seria legal colocar isso numa linha e começar a escrever na parte de baixo. Quando você coloca destinatário, tá? É legal você colocar o destinatário numa linha, a prefeitura de Maringá, por exemplo, ou a prefeitura, e começar embaixo a carta, tá? Quando é vocativo, prezado a prefeitura, prezados responsáveis pela prefeitura, aí você coloca vírgula e continua na frente. Beleza. Como cidadão consciente de quê? Cidadão consciente de quê? Onde é que fala que é representante do bairro? Então, não marcou a posição social completa, certo? Vejo que o saneamento básico é algo de extrema importância na sociedade, pois esse fator é essencial para a higienização da cidade. Porém, vejo que tem locais da cidade que não possuem esse saneamento. É de extrema importância que possam corrigir isso, além de ter esgotos a amostras, locais que não passam caminhão de lixo há dias. Isso pode manifestar ratos, baratas, moscas, bactérias, mosquitos causadores de doenças, entre outras pragas. Beleza. Então, assim, não tem a posição social marcada, isso acaba tendo um erro, porque ele fala ali de locais da cidade, e era para você falar do seu bairro, certo? Não de locais da cidade, era para falar do seu bairro especificamente, que você é representante. Então, aqui nós já temos um problema de contexto. Por não ter marcado o contexto, não ter marcado a posição social, já temos um problema. Além disso, ele começa a falar mal, falar do saneamento básico é ruim, só que também não pede nada ainda, então não tem a solicitação.
né? Ele fala ali, ó, de extrema importância que possam corrigir isso. Isso aí é o pedido. Você tem de pedir de verdade, tem que falar assim, olha, escreva esta carta para solicitar que vocês venham aqui corrigir esses problemas. Entendeu? Tem de pedir de verdade logo no começo, isso aparece depois. Olha lá. Mas isso pode ser resolvido. Gostaria de solicitar que arrumassem os esgotos, tá? Aí pediu uma coisa específica. Assim preveniria muitas doenças, pois nos esgotos é o habitat das doenças, além de que os ratos e baratas vivem nesse local. Aumentar os caminhões de lixo circulando nos bairros da cidade, fala novamente de todos os bairros, né, e não do bairro próprio, certo? Para prevenir de não ter água parada, que pode gerar mosquitos que também possuem diversas doenças como dengue, as moscas podem transmitir até 300 tipos de bactérias e isso nas comidas as infectando. Galera, o argumento dos dois parágrafos é praticamente o mesmo, a questão dos bichos do esgoto, tá? Então, assim, tinha de melhorar um pouquinho os argumentos. Mas, e espero ter alertado e ajudado sobre esse grave problema que estamos enfrentando no momento, cidadão. Além dos problemas de estrutura, né, não retoma o interlocutor, a solicitação não aparece no começo, não tem de fato aqui como resolver o problema, né, o que deve ser feito de fato, né? Então, assim, temos aqui diversos problemas de contexto, de objetivo, de argumento, de português, né? Então, é aquele texto, assim, que precisa, de fato, melhorias, certo? Ok. O exemplo 2. Esse aqui, galera, eu vou mostrar por quê. Ele é um texto que aparentemente é super bom, mas é um texto que tem problemas. Que se você está querendo uma vaga num curso super concorrido, né, você não pode cometer esse tipo de erro, tá bom? Então, assim, ele é um texto com alguns probleminhas, só que é aquele texto que você vai tirar no máximo 100 de 120, tá? Então, olha lá. Maringá, 5 de... E, gente, 20 pontos no PAS, quer dizer que são 40 pontos. 40 pontos tira você do PAS, certo? Então, tem de tomar muito cuidado para não cometer esses erros. Olha lá. Maringá, 5 de agosto de 2020. Prezado prefeito da cidade de Maringá. Tá aí, ok. Sou um cidadão, infelizmente ciente do descaso governamental com saneamento básico e como representante da Associação de Moradores do Bairro Cidade Alta. Tudo bem, a gente sabe, não vai zerar por isso, mas não precisaria colocar o nome do bairro. Não é necessário, tá? Do meu bairro, podia ser assim. Fui obrigado a tomar a decisão de cobrar as autoridades competentes para que os problemas de saneamento básico e transporte do bairro, cidade baixa, sejam resolvidos. Aí falou cidade alta, depois cidade baixa. Além de colocar nome, ainda troca o bairro, né? Temos um problema aí. Nesse contexto, mas tudo bem, marcou a posição social, tudo certinho. Nesse contexto, escreva esta carta para solicitar a resolução imediata da nossa situação da falta de transporte e de saneamento. Ele já fala ali o que ele quer. Beleza. É fato que tem o pedido logo no começo, tá ok. É fato que Vossa Excelência conhece profundamente as leis de direitos humanos e saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição, por isso entende, né, a expressividade da nossa solicitação. Beleza, usou um argumento. Por que precisa, né? Porque é direito. Ademais, né, retoma o interlocutor, prefeito, muitos moradores do nosso bairro, acho que era, né, reivindicam o direito de livre circulação de pessoas, que em dias de chuva simplesmente é negado pelas condições da rua de terra. Como, por exemplo, Dona Maria. Quem é Dona Maria, gente? Por que citar a Dona Maria? Não tem nome lá para usar no contexto, no comando. Você poderia zerar por isso, entendeu? Mãe de 3 filhos e dentre eles um é portador de necessidades especiais, necessitando assim de cadeiras de rodas para locomoção. Porém, muitas vezes a situação precária de via pública impede de se transporte. Problemas esses deveriam ser resolvidos através do afastamento das ruas do bairro. Galera, o texto era para falar sobre saneamento básico. E aqui está falando sobre infraestrutura de transporte, mobilidade urbana, estrutura da cidade, coisas do tipo. Ou seja, esse argumento não é sobre saneamento básico, sobre saúde básica no bairro. É sobre transporte, mobilidade, tá? E infraestrutura. Então, esse argumento é inválido. Beleza. Último. Além disso, Vossa Excelência, o problema do saneamento básico tem se tornado uma grande chaga para a nossa comunidade. Não sei se é chaga mesmo que ele usar, mas enfim. Muita criança tem se infectados com diversas doenças decorrentes da falta de esgoto e apresentado doenças frequentes como teníase e ascaridíase, que impedem a regularidade das nossas crianças na escola.
Faça o exposto, reafirmo nossa solicitação de saneamento e transporte para os moradores do bairro e peço urgência na resolução desse problema atenciosamente cidadão. Então, o que a gente percebe aqui? Tem alguns erros de português, mas não são muito graves, estão um ou outro. Estrutura perfeita de carta, retomo interlocutor, tudo bonitinho. O problema aqui está na argumentação, certo? Então, a argumentação aqui tem problemas. Por quê? Tem esse argumento sobre transporte que não tem nada a ver com saneamento básico. Aí já tem um desconto grande de nota. Outra coisa, uma exigência desse comando é que você aprontasse soluções. Não se apresentam soluções aqui. Então, chega no final, ele continua falando que o problema é grande e tal, mas não fala como resolver. Tem só uma parte que fala ali sobre poderiam ser resolvidos através de afastamento das ruas do bairro, no final do segundo parágrafo. Mas aí é para resolver o problema do transporte, que não era nem para ter sido citado. Certo? Então, para resolver o problema do saneamento básico, não tem soluções aqui. Beleza? Ok? Então, é aquele texto assim, não é um texto ruim, a gente sabe que essa pessoa sabe escrever, mas não fez o que o comando pediu de fato, tá? Então, é um texto que provavelmente vai tirar ali uns 80 e pouco, 90 e pouco, estourando, assim, certo? É um texto bom, mas isso faria muita diferença no passo, tá? E aí, chegamos a um texto nota máxima. Então, olha, Sarandi, 3 de setembro de 2020. Prezada Prefeitura da cidade, sou representante da Associação de Moradores de um bairro da cidade e estou consciente do descaso governamental com o saneamento básico em nossa cidade. Devido a isso, redijo esta carta com o intuito de reivindicar das autoridades locais atitudes para melhorar o saneamento do meu bairro, visto que muitos moradores estão sendo prejudicados com doenças e qualidade de vidas precárias. Perfeito, né? Marca a posição social, fala que é do bairro, não precisa falar qual é. Fala o que você quer com essa carta, reivindicar as autoridades, né, a melhoria do saneamento básico do bairro. Perfeito. Nesse ínterim, senhores, eu tomo interlocutor, como há um acúmulo de lixo muito grande no bairro, a proliferação de mosquitos e vermes causadores de doenças tende a ser grande. Devido a isso, muitos moradores já foram internados por causa da dengue e várias outras verminoses. Logo, eu peço que tomem medidas que atenuem essa situação, como por meio da compra de mais caminhões de lixo e da organização de grupos de coleta, onde nós, munícipes, também podemos contribuir. Ademais, outro problema que está nos prejudicando é a falta de água tratada e encanada, ou seja, os moradores são obrigados a se deslocarem cerca de 3 quilômetros toda vez que necessitam de água potável. E isso, senhores, não é qualidade de vida. Então, veja bem, várias retomadas do interlocutor, fala do acúmulo de lixo, fala da proliferação de mosquito, fala das verminoses, da dengue e tal, fala como resolver o problema, compra de caminhões de lixo, organização de grupos de coleta, né? Já vai dando ali soluções para os problemas, fala da água, né? Muito bom. Portanto, eu tenho de cobrar de vocês atitudes sólidas, né? Visto que o saneamento básico é garantido pela Constituição, mais um argumento aí, como um direito válido a todos os cidadãos. Nota-se, nesse caso, que vocês poderiam providenciar caminhões-pipa até a instalação efetiva dos aterros sanitários para o manejo da água. Então, nós temos aqui 4 soluções, né? Ele falou lá da organização de grupos de coleta, da compra de caminhões de lixo, da compra, providenciar caminhões-pipa, instalação de aterro sanitário. Tem 4 soluções aqui para os problemas, certo? Beleza. Faça o exposto, reafirmo o meu pedido de melhorar as condições do lixo e água em meu bairro para que todos tenham uma qualidade de vida que merecem. Atenciosamente, cidadão. Esse aqui, galera, é aquele que segue perfeitamente a estrutura que o prof passa, retoma o interlocutor, segue todas as dicas, todo obediente. Né? Esse texto aqui é o texto que tiraria 120. Beleza? Lá na UEM. Porque ele tem todos os argumentos, tem tudo que o comando pediu, tem a posição social bem marcada, tem o objetivo bem marcado, tem a estrutura perfeita. Então, é assim que faz carta de solicitação. Beleza? Bom, gente, é isso. Eu espero ter ajudado aí, mostrado, ver exemplo, galera, é muito bom, é muito importante para a gente saber o que fazer e o que não fazer, tá? E esta aula aqui é uma aula que vocês precisam ouvir a aula inteira, tá bom? Precisa ouvir tudo que eu falei. Não tem como só olhar para o texto. É bom que vocês ouçam as dicas que o prof está falando aqui enquanto lê o texto com vocês, prestem bastante atenção. Belezinha, gente? Bom, qualquer dúvida é só chamar o prof lá no WhatsApp, beleza? Espero que vocês fiquem bem, tenham uma boa semana aí, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.